Bom dia, pessoal, vamos começar o nosso Domingo de Prosa de hoje, a segunda parte da entrevista com o baluarte junqueiropolense, Felisberto Angioletti, que já contou muita história pra gente do Salgado Filho, e hoje ele vai contar sobre a sua vinda para o município de Junqueirópolis, sobre o seu trabalho na Santa Casa, o casamento e também da política do rádio e da sua ida para o comércio de Junqueirópolis como proprietário de farmácias. Nosso Domingo de Prosa está começando. Tem nossa Junqueira, amanhã mais gostosa, Domingo de Prosa. Já tinha quantos anos quando você veio para Junqueirópolis? Eu cheguei aqui em 58, eu estava com 15 anos. 15 anos, rapazote. Já fazendo 15 anos, 14 para 15 anos. Aí, o meu apelido, naquela época, era Turquinho. Porque eu trabalhava com turco. E você cria a mania do turco de vender, né? Naquele tempo você vendia tecido, chapéu, ramezone, pago, xadrez, né? Calça, não tinha calçazinha aqui também. Guarda-chuva, guarda-chuva, mala de fibra, porque aqui dava muito mascate, viu? O fez, o Fuad, o pai do Riad, esse pessoal, eles vieram para cá e o tio dele vendia roupa lá, ia lá para o de vender roupa. Então, naquele tempo vendia muita mala de fibra, né? E chapéu, ramezone, chapéu pago. Aí eu vim, como nós éramos clientes de lá, da Casa São Jorge aqui, tinha a Casa São Jorge, onde hoje é a padaria Pão e Mel ali, entra ali, tinha a Casa São Jorge, que era do Salim Zogueib. E depois passou como Casa Elo, de São Jorge, depois passou para Casa Elo dos Anjos, Jacias, mas antes era da Casa São Jorge. Fez Jorge Zogueib, e o seu Salim, que era pai do Jorge, tinha um posto de gasolina onde é hoje aquela casa de calçado ali da mulher do Biratelli? Do engenheiro da prefeitura, meu amigo lá. Aqui na esquina, onde é do Dr. Guidini ali. Frente à praça. Ali era um posto de gasolina. Bela Calçados hoje. Bela Calçados. Ali era o posto de gasolina do Salim, pai do Fez Zogueib, né? E aí o Zogueib veio, a gente já era cliente lá na Casa São Jorge e tal, e quando eu mudei para cá, e ele sabia que eu trabalhei com o Raduan lá há muito tempo, o Raduan falava, acho que de mim aí ele veio em casa e me buscava trabalhar. Aí eu trabalhei final de 58, 59, 60. Para 60, com o Fez Zogueib. Ali era tudo terra, não tinha asfalto, não tinha nada. Tinha praça? A pracinha não tinha, essa praça aí foi feita depois, era um jardinzinho, era umas árvores. Aliás, ele tinha só a calçada em volta, que era um projeto para a praça, e uns postes de luz, ali não tinha Bradesco, não tinha nada. Né? Era tudo vazio, onde era Conobanco também não tinha. A gente brincava à noite ali, tinha um poste de luz ou dois, e quando era 11 horas apagava, 11h30, apagava a luz, né? Então, aí eu vim trabalhar, fui trabalhar lá com o Fez Zogueib. E o Fez Zogueib era solteiro,
tinha o irmão dele também, e aí eu trabalhei com ele vários anos. Aí ele começou a namorar a dona Suade, em Bilac. Dia daquilo lá. Aí ele saía na sexta-feira à noite, ia de ônibus até Oswaldo Cruz, não sei onde, depois pegava para ir para Bilac. Namorava e voltava só na segunda-feira. E nós tínhamos 3 vendedores na lojinha dele, chamava Casa Moderna. 3 vendedores adultos e eu. Mas quem ficava com a chave da loja para abrir e fechar era eu. Confiança que ele tinha era comigo. Pegou aquela confiança, então a gente até almoçava lá, nem saía para almoçar. A gente ficava na calçada, aprendia a vender, né? Porque turco ensina muito a gente, quem trabalhou com turco, a gente chama de turco, mas eles não gostam que chama de turco, é libanês, né? São libaneses. São libaneses. Então, a gente aprendia muita coisa, eles ensinavam muito. O turco é um comerciante nato, né? Eles eram mascate na época. Quando eu era moleque lá, a gente morava lá em Boitama, lá, mascate passava uma vez por mês com 2 cavalos, com as malas, tal, vendendo roupa, né? Casimira, essas coisas, se querem importar, tudo. A turcaiada enganava muito o pessoal da rota daquela época, mentia muito. Quando que passou a ferrovia? Aí, olha, eu fiquei trabalhando lá até 60. Depois meu pai era barbeiro, veio trabalhar no barbeiro, depois ele abriu um empóriozinho. E como eu mexia... Seu pai, depois que veio de lá, não trabalhou mais na roça? Não. Abriu o comércio. Abriu o comércio. Aí, eu depois daí, saí, fui... A ferrovia foi em 1959. Se eu não me engano, o mês, se é agosto, julho, agosto, por aí. Até eu estava meio em campanha política, 7 de julho, agosto, por aí. Quem veio inaugurar foi o Carvalho Pinto. Veio aqui. Veio, desceu a pé da estação, a cidade inteira, e foi na casa do Álvaro de Oliveira Junqueira, que era a casa dele lá onde hoje está a clínica na Avenida Junqueira. Aquela clínica dentária da filha do Valdivino e da Marilene Furini. Ali era grande, ali tudo, era a casa do Junqueira, dava quase meio quarteirão ali. E no fundo da casa dele, era o pessoal chamava o curral do final de Junqueira, do velho Junqueira, que ali ele juntava os políticos ali e organizava a campanha política dele e tal. E recebia as autoridades tudo na casa dele. Conheceu então? O Álvaro de Oliveira? Muito. É. Aliás, eu fui vereador, entrei na política por ele e pelo Gerson Nogueiró. Seu Álvaro de Oliveira, então naquela época, inaugurou a Estrada de Ferro, antes inaugurou o oficial, né? O asfalto. Passou o asfalto, foi uma coisa de louco. A gente foi de bicicleta lá para andar no asfalto, não sabia o que era asfalto, né? Passava pouco carro. Cada meia hora passava um carro. E aí inaugurou a Estrada de Ferro. E aí a Estrada de Ferro parou em Junqueirópolis aproximadamente quase um ano. A cidade deu uma evoluída grande. Aí, politicamente, o seu Álvaro de Oliveira Junqueira era um cara muito conservador. E, na época, os maquinistas daqui, Pinóquio, Ueda, Sakai, Mateus, esse pessoal todo, inclusive o Sábio, Nicolas Sábio, deram uma pressionada, porque era para vir a Vulcarte de Pacaembu para cá, coisa de algodão e tal. Aí não deixaram, tal, porque os maquinistas se sentiam... E pressionaram o finado de Junqueira, porque ele também tinha máquina de benefício de arroz. Então... Aí pressionaram e não deixaram vir a Vulcarte, aí a Casa Moreira veio para cá, daqui acabou indo embora para Dracena, sabe? E devido a esse tipo de protecionismo que ele quis dar. Por exemplo, a família Iag tinha lá já o supermercado Iag e era junqueirista.
E a colônia japonesa aqui era muito grande, né? Então a colônia chegou e fechou com o Junqueira, e aí a Perita não deixou o EDA, Ikeda, o Fudo, que é a máquina de pressionar, o Junqueira segurou. E aí o que aconteceu? O Dracena conseguiu levar a estrada de ferro para Dracena. E aí parou em Dracena 2 anos, antes de ir para Panorama. Parava ali. Fim de linha. Fim de linha. Dracena começou a espichar, aí foi para lá, Casa Moreira, foi outras lojas grandes, Leite, calçada, e aí Junquerópolis deu umas paradas. Apesar de Junquerópolis sempre ter sido um comércio assim firme, Dracena era tido assim como um comércio de aventureiro. Junquerópolis não, os comerciantes de Junquerópolis eram comerciantes que você passava viajando e falava, Junquerópolis pode vender, recebe. Cuidado com Dracena, Dracena tinha muito fazendeiro de chapéu grande, mas só aba larga. Só aba larga. Vivia para todo mundo. E os caras são aventureiros. Daí, mas Dracena com isso ganhou força e cresceu. Né? Salgado Filho morreu. Aí foi fechando escola lá, fechou igreja, fechou tudo, aí veio tudo para Junquerópolis e veio para Dracena. E aí Dracena, nessa parada da Estrada de Ferro, ela deu uma evoluída muito grande, cresceu bastante, Junquerópolis deu uma estagnada. Apesar dos maquinistas aqui serem bons compradores de café na época, né? Eu até trabalhei no Pinote de 62, início de 62 até 64 para 65. E eles disputavam na época quem comprava mais café, né? Era uma disputa. Um ano ganhava o Matheus, maior comprador, outro era o Eda, que era forte. O Pinote chegou um ano bateu o recorde de compra, porque Salgado Filho estava 14 e o Pinote comandava. Era o banqueiro, né? Naquele tempo o pessoal da Zona Rural não tirava dinheiro em banco, tirava nos maquinistas. Você até chegava no maquinista e falou, você vai lá ver minha lavoura, o cara ia lá, olhava e tal, vixe, vai dar tantos mil sacos de café e tal. Financiava o cara o ano inteiro, financiava, chegava na colheita, só que você tinha que vender o café para ele. E lá, aí era casado a venda. Casado a venda, né? Então aí, Junquerópolis deu uma segurada. Foi até anos de 65, 66, nós tínhamos o trem, e aqui tinha o alto trem, que vinha até a Adamantina. Então o que fazia? Você embarcava o café aqui, chegava os caminhões, entravam no alto trem, do alto trem ia até Porto de Santos. E cada maquinista desse tinha um escritório lá em Santos, para exportar café, vender e exportar. Pinote tinha, eu trabalhei lá no Pinote cerca de 3, 4 anos. E depois de lá, saí de lá, montei uma transportadora aí, transportadora APA. Você montou? Eu comprei, rapaz que tinha tal, eu comprei a coisa assim, ele não estava mais querendo trabalhar tal. Como funcionava? Eu era um intermediário do maquinista, para transportar o café para Santos. Aí vinha o caminhoneiro. Aí não tinha aqui, na nossa região, você não achava uma carreta, não tinha. Você queria achar carreta, era Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então eu tinha os contatos, conseguia os contatos com os gaúchos lá. Então você ligava, tchê, quanto? Preciso de 5 carretas. Só 5? Estou com 6, dá para ir? Aí vem com 6. Chegava aqui, lotava as carretas, ficava aqui nessa rua, Rui Barbosa, e ia até lá no Hotel do Brito, de carreta e cobrindo, botando romaneio e tal, e botando café para a estrada. Cansei de fazer isso, muito tempo. Trabalhou com isso. Trabalhei com isso. Você também. viveu o auge da política aí, tinha aquelas rivalidades, né, da política. Como é que foi? Conta pra gente. Rapaz, eu não participei do primeiro, segundo mandato, mas conheci mais ou menos, né? Que foi o finado Junqueira e o seu cunhado, Henrique Coutinho. Foi o primeiro prefeito, tal, Henrique Coutinho, Junqueira, Henrique Coutinho, Ademar Fernandes, né?
eram os políticos da época. O Ademar Fernandes com o Junqueira eram adversários. Sabe? Era assim uma rivalidade brava. Assim. Mas era rivalidade de chegar a ser inimigos? Não. Ou era politicamente? Não. O finado Junqueira, na verdade, eu devo muito a ele, assim, muito respeito a gente na época, que eu tinha 25, 26 anos, quando ele me deu uma mão, me ajudou. O Elvio Foreste, que era advogado, junto com o Ademar Fernandes, trabalhavam juntos. Então eu saí do Pinóquio, vim para a Transportadora da APA e tal, e daí depois eu fui para Santa Casa, né? Aí essa história da política, a rivalidade, o Henrique Coutinho com o cunhado já era brigado. O José Matruda, que era cunhado do Junqueira, né? Casado com a mulher dele era da irmã do Henrique. Então eles acabaram brigando por política, rivalidade. Mas aí tinha, porque aqui também, o Junqueira, quando fundou a cidade aqui, em 45, ele tinha a turma dele de os capangas aí e tal, né? O Dito Lima, uns caras que era. Então, era uma rivalidade que você marcava, por exemplo, se tinha um comício lá na rodoviária, que hoje é o posto do Pudim ali, ao lado ali, era a rodoviária. Fazia um comício lá, o outro só podia fazer daqui da loja do retalho, onde hoje é a loja do retalho, era pernambucana antigamente. Só o outro comício só podia ser daí para cima, senão o pau comia. Não podia se encontrar. O pau torava, né? Brigava. Era rivalidade. E o finado Junqueira era um homem assim, bem. Era muito religioso, tal, mas muito conservador. Até demais. Ele era o seguinte: se você era inimigo dele, ou, aliás, se você era adversário dele, você era inimigo dele. Eu comecei a trabalhar na Santa Casa de Junquerópolis em 1969, setembro de 69, dia 1º de setembro. Eu trabalhava no escritório de contabilidade do Dorival Martins e Silvestre Sábio, e aí eu estava indo embora de Junquerópolis, porque estava pensando em casar e ganhava muito pouco, né, na época. Aí eu estava com emprego arrumado já em São Paulo e tal, mas num dia de domingo, num sábado, aliás, na cantina do Raduan, a gente estava lá tomando uma cervejinha e comendo uma coalhada de queijo lá que o Raduan fazia, a sua esposa, e estavam reunidos numa outra mesa, doutor Ademar Fernandes, Léo Floreste e Jurandir Zerbeto, que era escrivão, era cartorário, muito amigo da gente e tal, e nós numa outra mesa lá com uns amigos, eu, Biazete, Dirceu Augusto, tomando uma cervejinha, e o Jurandir Zerbeto me chamou para bater um papo e tal, eu, rapidinho assim, uma conversa. Aí me perguntou se eu estava indo embora mesmo e tal. Como a gente jogava futebol, muito entrosado, futebol de salão, futebol de campo e tal, por que ir embora? Eu falei, eu vou embora porque aqui não dá para ganhar a vida, está fraco e tal. E eu estou pensando em casar, estou namorando, namorava já a Aurora, né? E eu tinha arrumado um serviço na Filtrão do Brasil, em São Paulo. Um amigo meu tinha arrumado, Tomaizinho. Aí falei para ele que eu ia por isso. Aí ele falou, mas você vai quando? Eu falei, estou pensando no mês que vem. Aí você aguarda um pouco que amanhã a gente precisa conversar com você. Acho que nós vamos precisar de você. E a Santa Casa de Junquerópolis está sem contador, está com problema sério. E está com a contabilidade lá atrasada, 2, 3 anos e tal, e a gente está precisando de uma pessoa assim e tal. E nós tivemos uma indicação, você teve, o El Floresta é provedor lá, e o seu Alvo de Junqueira também fazia parte da mesa, Elfo Pinotti, Rito Pinotti, Massal Yui, Luiz Carlos Junqueira, o pessoal, Edson Tiag, né? Aí eu falei, tudo bem, o que quer? Ele quer conversar com você e tal, e fazer uma oferta, ver se você vai trabalhar lá, porque o rapaz trabalhar é dispensável e tal, e vão precisar de um cara para
reformular, dar uma reestruturada lá e administrar, fazer as contabilidades e depois futuramente administrar a Santa Casa. Quantos anos tinha? Eu tinha, em 69, 43, 26 anos. Eu tinha, em 69, 43, 26 anos. Jovem. 26 anos. Aí, eu, na segunda-feira, fui no escritório do Hélio Floresta e do Dr. Ademar Fernandes. Aí, lá, eles me convenceram aí. Eu, na época, ganhava R$160 no Silvestre Sábio lá, e aí eles me ofereceram mais do que o dobro para ir para Santa Casa. Quando eles me ofereceram mais do que o dobro, eu já fiquei, né? Falei, acho que agora não vou mais embora. E depois a gente fez uns acertos um pouco mais e acabei indo para Santa Casa, em 1969. Nós tínhamos naquela época lá, a Santa Casa tinha 11 quartos, 22 leitos praticamente, né? Porque era 2 leitos cada quarto. E nós tínhamos Dr. Lior Joac, Luiz Plauto Palma, Dr. Clóvis, Dr. Sebastião Franceschi, acho que só 4 médicos. Eram os médicos. Eram os médicos da época. Certo. E aí, quando você Aí casou? eu entrei, fui para lá, eu acertei e tal, vim no escritório, falei com o Lorival Martins e tal, eles me liberaram. Aí eu fui dia 1º, fui lá, mas aí era uma dificuldade, porque você precisava pegar os receituários médicos e os prontuários, né, de internação, era tudo prontuário. E o prontuário é tudo letra de médico, né? Aí você tinha que copiar aquilo para ver os medicamentos que tinham sido dados e tal, para montar fatura, para mandar para o INSS, aqui também é NPS, né? E você sabe onde era a sede do INPS? Você tinha que entregar a fatura? Tupã. E de que de trem? Tinha que ir de trem ou de ônibus. Tinha um ex-gerente de banco aqui, o senhor Luiz Cervelati, que era gerente da Banco Coronel da Bahia, morava lá em Tupã e morava perto da gente do INPS. Eu, por acaso, fui a primeira vez, cheguei lá e encontrei com ele, já arrumei lugar até para almoçar, né? Aí eu ia levar a fatura, fazia. Dr. Clóvis cansou de me ajudar à noite para escrever, passar para mim, porque como diz, traduzir a letra dos médicos, e letra dos médicos você já viu como que é, né? E traduzir quantos miligramas, quantos medicamentos, aí eu tinha que fazer a fatura, e no fim do mês fatura, e tem que ir a Tupã entregar lá. Era a Dona Maria, eu lembro até o nome dela, Dona Maria, era chefe do instituto, levava, entregava, almoçava lá, pegava outro, chegava aqui 6 horas da tarde. Esse era o serviço. Bate e volta. Bate e volta. E nós tínhamos, quando eu entrei, tinha 11 quartos, nós tínhamos cerca de 20 e poucos funcionários. Naquela época, não trabalhava homem na Santa Casa, né? O homem era um preconceito, por exemplo, enfermeiro, porque aquele tempo não tinha enfermeiro, não existia enfermeiro. O cargo mais alto que tinha quando eu comecei a trabalhar, e foi difícil para mim, porque para maquinar esse negócio de enfermagem, limpeza e contabilidade, tudo sozinho, aí arrumar uma chefe de limpeza, uma chefe de enfermagem e tal, aí era só atendente de enfermagem que tinha, né? Auxiliar de enfermagem não existia. Então, depois de atendente, tinha a pessoal de limpeza e tal. Nós trabalhávamos lá com 20 e poucas pessoas. Mas aí, eu comecei a me engrenar bem e tal. E o pessoal tinha a mesa administrativa, o pessoal grande, o Francisco Iqueira fazia parte também. Aí a gente foi trabalhando, aí precisava de fazer um curso, né? Porque para entender sobre administração hospitalar, mecanismos, as leis. Estava naquela época de implantação do SUS, que não existia o SUS, né?
o José da Silva Guedes era um ministro tal, que estava empenhado em instituir o SUS, né? Serviço Único de Saúde e tal. E aí a gente precisava, como é que fazia? Eu eu fui para São Paulo e fiz um curso lá na Vila Pompeia, lá tinha o Padre Querubim, eu lembro até hoje. Depois eles montaram, inclusive, um hospital que é hoje da Santa Marcelina, lá eu tive uma semana de curso. Aí o doutor Luiz Fernando, que era administrador, professor catedrático na matéria, ele e o Querubim, o Padre Querubim, me deram um livro lá e todos os detalhes, como é que fazia para administrar um hospital e tal. Naquele tempo, até no nosso estatuto, foi preciso mudar, porque não existia o nome de administrador, né? Santa Casa de Misericórdia, como é que chamava? Gerente? Não, era mordomo. Era mordomo. O administrador dava o nome de mordomo. Certo. Então o estatuto aí foi preciso mudar até o estatuto, alguma coisa para me encaixar. Porque aí depois eu comecei a trabalhar e falava isso. Aí era muito serviço, pouca gente para trabalhar. E nós atendíamos muita gente da zona rural, porque naquele tempo a cidade tinha 6, 7 mil habitantes e 20 mil habitantes na zona rural. Então, como que atender o pessoal da zona rural, que não tinha INPS? Sim. Eu fazia 30, 40 faturas de INPS por mês na Santa Casa. Você acha sobreviver sobre 40 internação de INPS, pagando pouco? Aí foi criado o Fundo Rural. Naquela época, depois o governo criou o Fundo Rural. E aí teve, como é que fazia para atender o pessoal da zona rural? Aí é que nós fomos tocando, aí chegou em 1900, se não me falha a memória, 70, teve um programa que o Silvio Santos fazia, Cidade contra Cidade. Cidade contra Cidade. E Junqueirão participou, se inscreveu para participar. E aí, nessa participação, Junqueirão pegou, se eu não me engano, Porto Feliz, uma coisa assim. Porto Feliz. Acho que Porto Feliz. E aí montamos um esquema aqui, quem vai representar, e foi um movimento da cidade danada, né? E se Junqueira ganhasse lá, tal, vamos pegar esse dinheiro para reverter para a Santa Casa e tal. E precisava construir uma enfermaria. A Santa Casa não tinha lugar para pôr o pessoal de rural, pessoal que não pagava, não tinha dinheiro, né, para pagar. E naquele tempo você chegava na Santa Casa, para internar, tem que fazer o depósito. Aí quanta gente pobre chegava lá, e aí eu comecei até a aparecer politicamente um pouco aí, porque lá a gente é muito humano. Aí chegava pessoa lá da zona rural, eu conhecia lá do Pastinho, da 14, para internar minha mulher, vai ganhar neném, tal, tem que deixar o depósito. Eu falei, só deixa o depósito aí, era lá. Aí internar, chegar na hora da alta, o médico tem que passar lá na portaria e pagar. Tinha muitos que chegavam lá pagar. Se eu fiz merda, como é que eu vou pagar? Não tem dinheiro. Leva a mulher embora, a hora que o senhor arrumar dinheiro, já vem pagar. Mas o doutor Sebastião vai ficar bravo comigo, e o doutor Cláudio, o doutor Jorge. Não, isso aí acerto com eles. Vou deixar. Aí o que aconteceu? Veio esse programa Cidade contra Cidade, e o senhor Álvaro de Oliveira Junqueira sempre foi um homem assim, muito benemérito. E ele ia na Santa Casa, fiscalizava, né, como é que estava o demanda da Santa Casa, como é que era provedor, quem era provedor, se estava correndo bem, ele fiscalizava. E ele fez uma doação naquela época, me parece, de 25 mil. Naquela época eu não lembro se era cruzeiro, né, 25 mil cruzeiros. E nós, lá na Cidade com Cidade, Junquerópolis venceu e trouxe mais 20 mil cruzeiros para essa, né, deu 40 e tantos mil cruzeiros. E aí iniciamos a construção daquela enfermaria. Uma feminina e uma masculina. Cada uma com 12 leitos. Com 12 leitos. 6 de cada lado, você fazia o salãozão. Hoje lá está a capela, né, da Santa Casa e outros que eles trabalham lá. Depois até virou laboratório. Mas ali deu
onde a Santa Casa começou a atender mais gente, né? E aí o INPS, fizemos um convênio com o Fundo Rural. Aí eu fui a São Paulo, naquela época, e pegamos lá na Secretaria da Saúde, fizemos existia a Federação das Misericórdias do Estado de São Paulo, todas as Santas Casas eram. E lá nós fizemos um pedido, né? Que nós não tínhamos lavar roupa, lavava na mão. Né? Na batedora tinha as mulheres para lavar roupa, outro para enxugar, um varalzão lá fora. Aí nós fomos a São Paulo e fizemos um pedido para o governo do Estado, lá, naquela época era sindicato das Santas Casas e tal, e de uma lavanderia mecânica. E eu, inclusive, quando saiu, eu que fui lá receber em 1971 essa lavanderia. Então, em 70, 71, construiu aquela ala maior, aí a Santa Casa ficou com, era 22 leitos, mais 22, 24, né? Ficou com 40 e poucos leitos aí. É o que está hoje? Não. Aí depois, em 1980, mais ou menos, na gestão do Paulo Maluf, nós requeremos uma verba através do deputado estadual, e esse deputado conseguiu uma verba de 20 milhões. Naquela época era muito dinheiro. E aí o Nadir Romanini já era provedor da Santa Casa nessa época, e foi quando construiu aquela ala de cima da Santa Casa, e lá nós completamos com aquela ala 52 leitos, né? Aí a Santa Casa passou a atender mais. Aí a fatura do INPS aumentou, dobrou, e aí a gente foi aumentando o quadro de funcionários. Aí a gente trouxe uma moça de Adamantina, está viva até hoje, aí, né, eu só lembro o nome dela. A gente trouxe ela para ser encarregada, é Neide, a Neide. A Neide veio, eu trouxe a Adamantina, conhecia lá a Adamantina, eu falei, convidamos, ela veio para coordenar o pessoal de enfermagem. Não tinha quem coordenasse. Portaria também era um negócio assim, o cara entrava dia, noite, horário de visita, né? Não tinha controle. Então foi se organizando. E eu fiz esse curso de administração, e aí o pessoal da mesa administrativa, reconhecendo o meu trabalho e tal, e Francisco Iqueda, o Luiz Carlos Junqueira, o seu Alves Junqueira, Elvio Pinotti, Rita Pinotti, faziam parte, e o próprio Elvio Floreste, e me elevaram para administrador da Santa Casa, 2 anos depois, porque aí nós demos seguimento, chegamos a ter 90 e poucos funcionários na Santa Casa, né? E a gente administrando, o Santa Casa para mim. Foi uma parte da sua vida, era a sua casa, né? Fala do casamento aí, o dia que você casou, tem história. Pois é, rapaz, o querido casamento é aquele tropé, né? Tive que ir para Gracena casar. Metade dos convidados, coitados, não foram, né? Mas na festa... Teve carro de som. Mas na festa foram. Aí que aconteceu porque você foi casar em Dracena? Porque o Padre Manuel Escalada, eu desci, deixamos lá o JTC tudo arrumado, uma festinha tá lá, que eu também era meio durangão, o meu sogro ajudou muito, né? Fizemos uma festinha, os convidados, tem que convidar. Aí fizemos, aquele tempo era, você fazia a festa, era umas bezonas de... Papai, volta assim que tem uma desfocada aqui agora que eu vi. Tá desfocado, volta dentro do casamento, pergunta no casamento. Tá. Que deu uma desfocada, né? Então vai. Pode de novo? Então tá bom. Conta pra gente, foi até bom que ele se emocionou lá, você corta aquela parte aí, tá? Felisberto, conta pra gente aí, você estava na Santa Casa e do casamento, que no dia do seu casamento você teve que casar em Dracena, como é que foi isso aí? Mas estava tudo pronto para o casamento, o JTC arrumado e tal, e a gente ia fazer uma festinha lá, naquele tempo a festa fazia na hora do almoço, né? Casava-se na hora do almoço. Aí eu cheguei no clube, eu fui pousar na casa que eu ia morar, subi, passei no clube 6h30 da manhã para deixar
as coisas tudo certo, ver se as bebidas estavam geladas e tal. Aí não me deparei com o zelador do clube, que era o João Xadec. Aí, cadê o seu João Xadec? Cadê? Está fechado, eu precisava do clube para ver. Aí veio a notícia de que o João Xadec não estava, ele tinha ido para a igreja, porque o padre Manuel Escalada havia falecido. Aí, meu Deus, o que fazer agora? Aí vamos correr atrás. Aí quando a gente corre atrás, e a Rita Pinotti, aquele pessoal que era muito católico e tal, e a dona Ana, que era aqui do Ana Sábio, esse pessoal muito ligado à igreja, já pegaram o corpo do padre, já levaram para a igreja, já armaram tudo em cima do altar lá e velaram o padre lá. Como é que Aí casa? como é que eu ia casar? Aí vamos negociar. Aí padre Carlos, aí era auxiliar do padre Manuel Escalada, aí ligou para a Dracena, foi, conversou com a Dracena e tal, acertou o padre de lá, mandou ir para lá que ia me casar lá. Aí acabei me casando em Dracena. Casou? Foi dia 21 de janeiro de 1971. 71. E aí casou, teve a festa, tudo Casamos, tivemos uma festinha e tal. E naquele tempo fazer lua de mel era difícil, né? Mas eu tinha um amigo muito bom, Jurandir Zerbeto, que era cartorário, trabalhava com a Floresta, foi meu padrinho de casamento. E naquele tempo tinha o Yamada também, que era maquinista aqui, tinha um apartamento em Santos, na Praia Zé Menino. Aí o Jurandir Zerbeto chegou num dia do meu casamento, lá depois do casamento, falou, ó, já se ajeita a malinha para amanhã você viajar para fazer lua de mel. Eu falei, aonde, pá? Para onde? Ele falou, não, eu tenho apartamento, o Yamada já arrumou apartamento lá na Praia Zé Menino, em Santos. Aí eu estava aí, casamos, graças a Deus, correu tudo bem o casamento lá. Caiu muita gente e acabou não indo no casamento, algumas pessoas, né, por causa do velório do padre. Mas, graças a Deus, realizamos o casamento e eu viajei, naquele tempo era o Pratas, pegava à noite, né? Chegava em São Paulo, de São Paulo a Santos, e passei a minha lua de mel lá em Santos, na Praia da Menina. E os filhos? Filhos, tem uma história bem longa aí, né? Porque depois de casado, a gente sempre sonha com os filhos, né? E aí eu fiquei com a Aurora, falando, vamos dar um tempo de 2 anos para a gente acertar a situaçãozinha da vida da gente e depois ter filhos, né? Mas aí depois de 2 anos, o filho não vinha. E vai para lá, vem para cá, e não vem. Eu precisei, comecei a fazer tratamento meu e da Aurora para ver qual era o problema. Aí eu tinha algum problema, ela também. E aí comecei, a Cidinha do Jair teve esse mesmo problema, e me indicou um médico no servidor público em São Paulo, doutor Luiz, me parece o nome dele, e eu fui. Fomos para lá, rapaz, ficamos 6 meses na fila para poder encaixar com esse médico, né? Para começar a fazer o tratamento. Aí fiquei 5 anos fazendo tratamento para ter filho. Aí o primeiro filho meu é a Vanessa. Graças a Deus, em 1976, a Vanessa. Aí em seguida ficou grávida da outra, a menina tinha 11 meses de idade, nem 11 meses. Aí já ficou grávida da Denise, daí veio a Denise. Em 27 de janeiro de 77, uma de 76, 3 de março de 76, a outra 27 de janeiro de 77, veio a Denise. Aí passou 5 anos, a gente não evitava mais nada, naquele tempo não tinha esse negócio de controle. Não veio mais nada, né? Não veio mais nada, não vinha mesmo. De repente, a minha mulher ficou grávida. 5 anos depois. Aí veio aí o Alex. Que benção, né? Em 1982, né? O Alex é de 6 de agosto. Eu sou 6 de julho, ele é 6 de agosto de 82. Família linda, né? E Graças a Deus, tenho 3 filhos lindos, muito lindos. E eu, além do filho, acabei quase criando um outro, porque a minha filha casou-se e desquitou e veio viver comigo e tal, e eu
acabei criando um neto também aqui comigo. E hoje, graças a Deus, está formado, engenheiro, trabalhando na financeira da Itaú, em São Paulo, na rede. E dando orgulho, isso é muito bom, né? Isso é o que deixa a gente feliz. Então, pessoal, se você quiser saber mais da história do Felisberto Angioletti, história de Junqueirópolis, fique ligado no próximo domingo. Continuidade com Felisberto aqui no nosso Domingo de Prosa.